do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, O Companheiro. O versículo: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno caminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Bem, essa página ela é sempre muito importante para todos nós, né? Ela sempre vai deixar claro para todos nós, primeiro, a melhor representação do que é o reino de Deus. Uma das representações, digamos assim. O que é o reino de Deus? E Jesus sempre falava, o reino de Deus assemelha-se a uma vinha. E na vinha, como é que funcionava a vinha, né? Todos estavam trabalhando com as uvas, todos estavam preocupados com cada pé, com cada plantação. Só que na hora da colheita, é impossível você colher tudo sozinho. Não tem como. Você tem que ter muitas pessoas para te ajudar na colheita. Até hoje é um pouco assim. Fica difícil você colher sem ser com colhedeira por máquinas, né? São poucas máquinas que foram desenvolvidas e existem desenvolvidas para colheitas mais delicadas. As mais delicadas são seres humanos, né? Até mesmo na Europa, na Alemanha, existem diversas plantações. Por exemplo, a Alemanha depende de mão de obra de outros países para que ocorra a colheita. Ele precisa, não tem como fazer a colheita sozinho. Não tem nem sequer mão de obra no país devotada, focada no cultivo da terra mais. As pessoas estão focadas em outras atividades. Não é uma crítica, é algo natural até. Mas deixa claro o seguinte, tem que ter muita mão de obra e a mão de obra tem que funcionar em harmonia, uns com os outros, um auxiliando o outro. Senão não consegue completar a missão da colheita completa, especialmente a uva, que é muito delicada. E tem uma época certa, e você precisa trabalhar essa uva num tempo hábil, né? Então, essa expressão que Jesus explicou para todos nós, ele tenta trazer uma série de sentimentos que devemos estar um pouco mais sensíveis com relação ao próximo. Ou seja, o próximo é parte importantíssima da criação divina.
Ele é uma obra divina. E a gente não consegue compreender isso à medida que não vai existir no futuro. Ah, me tornei um espírito de luz. Agora eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não dependo de ninguém. É o contrário. É o contrário. Esse é o pensamento de evolução materialista. Esse é o pensamento de quem está evoluindo intelectualmente, mas não está evoluindo em relação aos sentimentos. Então não existe fora de Deus, como não existe fora do próximo. Não vai existir fora do próximo. Você nunca, mesmo que você tenha todas as capacidades, todas as experiências, você não vai se sentir engajado na obra divina se não for através de uma atividade por cooperação. Você vai desejar que outras almas, que outros pertencimentos, vai ter um grau de pertencimento, participe daquele trabalho porque eles pertencem à obra divina. Eles são copartícipes, eles precisam estar atuando. Então, em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Não tem esse negócio de agir sozinho. Na verdade, a gente tem um problema grave. A condição financeira, que é o poder financeiro é impressionante. Você vai na rua, você compra um arroz. Você não sabe plantar o arroz, você não sabe colher, você não sabe tratar, você não sabe embalar. E mesmo que você soubesse, não haveria tempo hábil para você fazer isso tudo. Mas você depende de todas as outras almas que estão cooperando para que tenha aquele saco de arroz no supermercado para você comprar. É incrível. E a gente não fica maravilhado com isso. Né? E assim, várias outras atividades na Terra que nós não participamos. Ninguém aqui fabrica celular. E se fosse precisar fabricar a cada esquina, seria descontinuado, porque precisa de mão de obra especializada, precisa de conhecimentos especializados, que são difíceis de serem absorvidos, difíceis de serem propagados. E por mais que sejam propagados esses conhecimentos, você, por vezes, não tem como é o caso do arroz, produzir o aço, produzir aquele subproduto essencial naquele produto de maior porte. Como é que você vai produzir um chip? Só existem 3 empresas no mundo, basicamente, que fabricam processadores. Após a pandemia, onde tudo se desregulou, todas as cadeias produtivas se desregularam, o que aconteceu? Virou um caos. Não existia chip para fabricar carro. Não existia chip para fabricar mais nada. Processador de celular tinha estoque, mas os outros chips tradicionais, os outros chips que tinham um clock, né, uma velocidade de processamento inferior, foram descontinuados. A fabricação não conseguiu ter insumos para continuar fabricando. Só que não é o tipo de máquina que você desliga, agora eu vou ligar de novo. Não é assim. Não é uma máquina assim tão simples de ligar e desligar. É igual você imaginar que você vai construir um alto-forno para fabricar aço. Quem conhece como fabricar aço, você sabe que você não pode desligar um alto-forno. No momento que você desligar e ele resfriar, a temperatura ali é tão alta para poder conseguir fundir o minério de ferro, para você conseguir ter o ferro gusa, né, chamado aço ali líquido, ainda cheio de impurezas, cheio de carbono, para você conseguir aquela estrutura de ferro-carbono com menor concentração de carbono, você tem que remover carbono. E você remove injetando oxigênio na poça líquida de aço líquido. Está a 2.400 graus. Então, como é que você pega um altoforno desse e, de repente, desliga? Ele trinca, ele racha todo por dentro. Todo o material refratário não suporta o desligamento. Na hora que você desligar, ele vai rachar todo e você vai ter que reconstruir. Não tem como desligar. Eu tive que desligar. Tá ok, não tem problema. Não vai conseguir religar logo depois. Não é um interruptor. Interruptor de lâmpada. Então, tudo é muito complexo, tudo é muito demandante. E a gente vai compreendendo que se aqui na Terra as expressões mais simples e as expressões mais complexas, em termos de complexidade de construção, não tem como ser nada feito isoladamente.
Alguma coisa na matéria está construindo a nossa capacitação psicológica, a nossa capacitação de convivência a compreender que tudo se estabelece por cooperação. Tudo, sem exceção. Ah, eu queria tanto ajudar fulano. Ah, eu queria tanto resolver um problema assim, assim, assado. Não tente imaginar em gerar uma solução isolada. Esse é o nosso erro mais grave. Não, mas eu tenho um problema com a pessoa, sabe? A pessoa está com um problema, eu quero ajudar essa pessoa. Crie recursos de cooperação. Primeiro com a prece. Primeiro recurso é a prece. Você pode solicitar assistência para inspirações, assistência de como melhor proceder. É um exercício também de humildade. Então, espíritos superiores, espíritos que já alcançaram a desenvoltura, ele não está preocupado com humildade. Ele já vive a humildade. Ah, mas ele às vezes tem uma capacidade incrível, então quer dizer que ele fica, então, escondendo o jogo e não executa todo o seu potencial? Não, não é isso. Todo o potencial dele, ele sabe que em cada momento, em cada circunstância, e em cada círculo de trabalho, ele tem que se adaptar, é ao todo, é com o todo, não é com ele sozinho. Como ainda estamos nós outros aqui com desafios absurdos em aprender a lidar conosco mesmos, né? Temos uma dificuldade muito grande com isso ainda. Misturamos as estações. Mas depois que a gente suplantar isso e ultrapassar as nossas próprias limitações, vamos compreender que teremos sempre que nos harmonizar com todos que estão à nossa volta. Você vai começar... eu quero chegar ali, tem aquele grupo ali capinando. Você não vai chegar lá e começar a mandar como tem que fazer ou deixar de fazer. Você vai observar onde não está sendo capinado, vai pegar a sua enxada e vai ajudar a capinar a área que não está sendo capinada. É isso, não tem outro princípio. Não, eu vou ajudar, sabe como? Na gestão, né? Vou ficar de longe só mandando. Mas não estou falando mal aqui da gestão, não estou falando mal aqui da coordenação, não estou falando mal aqui do tipo de estrutura de controle que nós aplicamos aqui na Terra. Não é isso. É que, por vezes, algumas pessoas amam esse tipo de atividade por não querer, em hipótese alguma, fazer algum trabalho que demanda esforço, que demanda empenho, que demanda coragem, que demanda superação. Né? A gente tem que começar a perceber a nossa consciência. Será que eu vivo fugindo de certos aspectos que a minha alma está sempre buscando desafio? Né? É engraçado, né? Você vai estudando outras obras também, até Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala algo muito bonito. Você não é o seu pensamento. Você é aquele que está observando como você está pensando. Você não é esse conjunto de emoções. Você está vendo como que a sua consciência reage nesse conjunto de emoções turbulentas que nós mesmos geramos. Então, nós, espíritos imortais, estamos sempre observando como a nossa consciência vai reagindo diante de certos cenários. Então, é importantíssimo. O que aspecto? Quando a gente superar as nossas próprias limitações internas, reconhecermos que somos criaturas divinas e que temos compromissos para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus, esse aspecto vai mudar. E a cooperação vai ser algo natural. Você nunca vai desejar resolver tudo sozinho. Ah, mas aí vai parecer que eu sou fraco se eu desejar fazer com outras pessoas. Vai parecer que eu sou incompetente. Não, isso são tudo mazelas da nossa consciência, que ainda não evoluiu, que ainda tem uma série de problemas ainda com relação ao nosso próprio passado, de não se conhecer, de não se superar. Então, à medida que a gente vai superando esses obstáculos, a cooperação se torna uma forma natural de interagir. Né? Então, no recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Então, em todos os lugares, estamos acompanhados. Sempre estamos acompanhados. Em casa, aquela família mais estreita. No trabalho, na rua, aquele amigo, aquele camarada de ideal. Todos nós temos compromissos com eles de cooperação.
Sempre. Ele é um companheiro de jornada, todos nós. Então, no fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Por que ele quis botar essa frase, né? Chega a ser estranho, mano, botando essa frase no meio do texto. Por que ele teve que enfatizar isso? Olha só, só tem uma única família. Porque tem pessoas que estão há 30, 60, 80 encarnações, onde ele só quer ajudar, só quer cooperar dentro dos laços de família. Fora, são pessoas indesejadas, são inimigos, são gastar tempo. Isso não é verdade. É o contrário. Todos, sem exceção, somos irmãos. Não tem outra designação. Só que a gente só vai chegar nesse sentimento de irmanarmos uns com os outros quando evolui um pouquinho mais os nossos sentimentos. E em essência, a caridade, o sentimento da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí vamos estar sempre bem harmonizados com todos. Se o Eterno encaminhou a teu ambiente um companheiro menos desejável, e acontece aos montes, né? Nossa, quantas pessoas falam assim, puxa vida, aquela pessoa é insuportável no trabalho. Puxa vida, aquela pessoa é insuportável em tal lugar. Eu adoro essas pessoas. São as pessoas que eu mais gosto de ficar do lado. Às vezes tá lá no judô, não, essa pessoa aqui, poxa, a pessoa é difícil. Cadê ela? Tá ali. Aí eu vou lá, puxo papo, adoro ficar espetando, fica ali do lado e tal, e a pessoa fica me espetando, me maltratando. Aí eu fico assim, engraçado, sua consciência sempre reage assim, ou tem uma hora que você reage com carinho? Aí a pessoa fica muito sem graça, né? Aí você continua falando. Poxa, você tem uma alma tão bela. Você começa a elogiar a pessoa fica constrangida com os elogios. Ela anda se maltratando já há tanto tempo. Ela já anda com um processo de comiseração assim, tão absurda, que é isso que ela acaba ofertando para o próximo. Mas se você chega nela e fala, poxa, você é uma pessoa tão incrível, poxa, que maravilha poder estar aqui com você. Peraí, para um minuto. Essa também é muito boa. Eu faço isso, as pessoas ficam chateadas comigo. Peraí. Nossa, vou ter que gravar na minha memória aqui esse momento que eu estou perto de você. Por quê? Poxa, que está sendo uma experiência tão maravilhosa. Mas a pessoa está fazendo de tudo para me afastar. A pessoa tá maltratando, tá falando assuntos que eu não quero ouvir, tá criticando, tá falando não sei o quê, tá falando mal dos outros. Puxa vida, você é uma alma tão delicada, você é uma alma tão compreensiva. Olha só como você consegue observar um monte de situações e desatinos. Puxa vida, como é bom estar perto de alguém que percebe as expressões que não são coerentes com a vida e vive outra lógica. Aí a pessoa fica sem graça, né? Poxa, mas eu não vivo outra lógica. Você sabe que eu não vivo outra lógica, eu gosto de reclamar. Falei, não é verdade não. Você tem um potencial muito grande de amar, de servir. Você está fugindo. É igual como todo mundo. Tá tranquilo, pode reclamar, não tem problema não. Mas é incrível estar perto de... Pô, a pessoa fica toda feliz, né? Muda os olhos, chega a brilhar, né? Alguns vão às lágrimas, sei lá por quê. Eu também não sou tão sensível assim, tem certas reações que eu não entendo. Mas eu sei que a pessoa está passando por dramas psicológicos intensos. E não é drama psicológico por causa de espírito desencarnado, não é drama psicológico por causa de terceiros, porque a pessoa inventa um monte de doideira na cabeça. Eu não alcancei o meu sonho financeiro. Aí a pessoa se entristece. Eu não alcancei a minha liberdade de poder viajar para todos os lugares. Aí a pessoa se entristece. A pessoa vai construindo uma série de ideias distorcidas na cabeça. E automaticamente cria o quê? Uma série de problemas que não existem. Não é isso que você foi treinar aí. Você foi treinar superar esses obstáculos. Você foi para reencarnar para treinar o quê? Se libertar de certas necessidades, mesmo diante de uma necessidade. Então, é muito difícil. E aí surge o momento que a gente precisa desconstruir as coisas, né? Alguém chega com raiva, não adianta você
Deixa eu mostrar para essa pessoa como ela está raivosa e como isso me faz mal, e ela vai ter que perceber, ela vai entender. Não vai entender. A pessoa não está conseguindo controlar os próprios sentimentos. Ela precisa receber sentimentos opostos. E, por vezes, é por isso que essa pessoa foi interagir conosco. Porque tem pessoas que ficam assim, poxa vida, estou tão em paz. A pessoa até canta. Está quase cantando hinos por aí, está dando uma paz. Aí alguma coisa ou alguém vem e desconstrói a paz da pessoa, com uma reclamação, com um azedume, com alguma coisa. Aí a pessoa fica chateada. Poxa, você tirou a minha paz. Tirou? Não tirou, não. É óbvio que não tirou. Então, a pergunta maior é, o que aconteceu nessa história toda, né? O que realmente aconteceu com relação àquele momento? Olha, esperava-se de nós, né? Nós temos que ter essa percepção. Esperava-se de nós o momento, a nossa contribuição de doçura, de afabilidade, de carinho, de atenção. E como é que foi a nossa reação? Foi o contrário. Então, elevar a quem nos rodeiam, nós temos que aqui admitir uma coisa importantíssima. O buscar aprender como elevar não é fácil. Saber elevar alguém não é fácil, porque nós gostamos de criar perfis psicológicos das pessoas. Ah, fulano é assim, vai morrer assim, a pessoa não presta. Ah, Beltrano é chateado, zangado, revoltado, nunca vai mudar. Ah, e não é verdade, é um momento que a pessoa está passando. É um momento que aquele espírito está vivenciando. Agora, ele não vai conseguir sair sem ninguém ter um mínimo de compaixão e ajudar a erguer essa pessoa, a erguer a coragem de desconstruir esse nevoeiro de problemas que tecnicamente não existem. É só a nossa insatisfação conosco mesmos. Nós criamos um conjunto de insatisfações doentios conosco mesmo. Lembrem-se, que nós temos que aprender a amar o próximo como a nós mesmos. A lei poderia dizer assim, você precisa amar o próximo. Você precisa amar o próximo. Precisaria explicar mais alguma coisa? Para quem já evoluiu muito, não precisa. Para quem ainda não evoluiu, que nem cada um de nós ainda estamos nos rastejando, precisamos de muito, de entender que precisamos nos amar. Porque se você não se ama, você não se perdoa. Se você não se ama, você não compreende que você falha e que você vai falhar e que você vai cair, você vai tropeçar. Não é quantas vezes você tropeça, é quantas vezes você levanta. A lógica do planeta não tem nada a ver com quantas vezes você vai cair e vai errar. É quantas vezes você vai levantar e falar assim, entendi, eu não devia pensar assim. Entendi, eu não devia ter reagido assim. Entendi que esses sentimentos não produzem alegria nem felicidade. Entendi que não é esse o caminho. Esse é o aprendizado. Então, elevar alguém primeiro é um ato de coragem, que nós temos que treinar. Não vai dar certo. As pessoas não vão entender. Não importa que você esteja cheio de boas intenções, ninguém vai entender. Vai entender como crítica, vai entender como, puxa, vida aí, ó, a pessoa não me entende. Deixa eu procurar quem me entende. E aí fica sozinho. Porque não é questão de quem te entende ou quem não te entende. A gente quer que todas as pessoas concordem com os nossos ideais e concordem com as ideias equivocadas que nós temos de nós mesmos. Esse é um grave problema, né? Então, elevar as pessoas não é uma tarefa fácil. Precisa da boa vontade e coragem, de querer se preocupar com o outro, de ter sempre compaixão do outro. Então, ensina sempre. A pessoa falou revoltada, você fala com calma. A pessoa está zangada, você tira a pessoa da zangação, não somando zangação. Porque muitas pessoas que chegam zangadas perto de nós, chegam como basicamente um obsessor. Em que sentido? Ele quer convencer você a sentir o mesmo sentimento que ele.
Nós criamos um grau de pertencimento a uma lógica quando observamos várias pessoas fazendo. Por exemplo, se você estiver na rua e está todo mundo andando só com um pé do sapato, está arriscado você tirar para andar como todo mundo, igual um pé do sapato. Porque há uma necessidade de se sentir pertencente a um bando. Então, às vezes, quando a pessoa chega para a gente reclamando, e o objetivo divino dessa proximidade é para que você eleve a pessoa, desconstrua certos sentimentos equivocados, ao mesmo tempo, ela, a outra pessoa que está no momento de desequilíbrio emocional, ela vai querer que você concorde com o desequilíbrio emocional dela. Não está certo eu ficar indignado? Tem pessoas que até perguntam assim, não está certo eu ficar indignada? Não é justo? E a pessoa tem um senso de justiça incrível. Aí eu falo, eu acho que não é justo, não. A pessoa fica chateada. Primeiro, a pessoa quer pau do pescoço, né? Não, sabe por que eu acho que não é justo? Porque eu andei lendo um assunto aí, parece que existe uma lei de justiça, amor e caridade. Então, se você está falando que o que você está pensando é justo, aonde tem amor nisso? Aonde tem sentimento de caridade? Não, acho que não tem, não. Pois é, mas então eu acho que você está, entendeu? Você está pegando massa, que é para construir parede, que é para fazer reboco de parede, e tentando usar como shampoo pentear cabelo. Eu acho que são coisas incompatíveis. Você não deveria estar usando como shampoo pentear cabelo massa e terra de areia. Acho que massa e terra de areia servem para outras coisas, mas não é para você, não. Então, por vezes, a pessoa aguarda que a gente fale algo diferente. Estou dando só aqui exemplos, né, gente? Para poder a gente conseguir pensar um pouco nesse processo, entendeu? Então nós temos que fazer um esforço de nos empenharmos cada vez mais em elevar as pessoas, elevar o nível da conversação, elevar as situações. Todos que nos rodeiam. Todo mundo começou a reclamar de uma pessoa. Aí você começa a elogiar a pessoa. Começa a praticar elogios. Não, mas fulano não, que isso, fulano é uma pessoa maravilhosa. Primeiro que vai todo mundo te olhar de cara feia, esse é o problema, porque a gente não gosta de levar ninguém. Porque todo mundo vai ficar de cara feia pra gente, né? As pessoas não vão gostar da forma que a gente está falando, está tratando. Só que aí é isso, né? Não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer esse esforço. Então, quando ele falou santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam, ele está falando o seguinte, não tem todo o amor que você tanto valorizou na sua vida, que você ficou tanto feliz, poxa, eu recebi amor de não sei quem, eu tenho tantas coisas boas que já aconteceram na minha vida. Foi Jesus que planejou. Porque ele sabia que quando você ficasse impregnado de coisas boas, talvez, em algum momento, você vai querer que as outras pessoas se impregnem dessa coisa boa também. E talvez você vai até querer ser um provedor, vai querer prover, vai querer fornecer esse mesmo recurso para todos. É essa a ideia central. Então, santifica os laços, né? Chegar e falar assim, pô, tenho amizade com você. Ave Maria, cheia de graça. Isso aqui, balança um castiçal. Não é isso, não. É você entender que aquela relação, que aqueles minutos de conversa são importantíssimos. E que você tem que ofertar o melhor do seu coração. Ofertar o máximo de carinho, o máximo de atenção, o máximo de tudo que você puder de dentro de você. Raspa tudo, raspa o fundo da panela, mesmo de arroz queimado, não importa, mas é alimento. Raspa aquilo tudo e tenta dar o seu melhor. Sempre. Essa é a ideia de santificar os laços. É promover o bem, é promover o carinho, é promover a atenção, promover a fraternidade. Então, se a tarefa apresenta obstáculos, e tem que apresentar, né? Pô, não tem graça nenhuma, né? Sem obstáculo, sem desafio, sem dificuldade, não tem graça nenhuma. Para que reencarnar? Fica no meio do nada, fazendo nada. Aí já não tem desafio nenhum. Agora, se você quer evoluir, você quer progredir, né? Quero aprender, quero correr uma maratona, 42 quilômetros.
Mas você vai ter que vencer 5 quilômetros, depois você vai ter que resistir 10 quilômetros, depois vai ter que resistir 15, depois você vai conseguir resistir 20, e vai de 5 em 5. Agora, vai ser um obstáculo. Cada 5 quilômetros é mais um obstáculo. Nós já entendemos isso, é tudo assim na vida. Acordar de manhã é um obstáculo. Mover um corpo físico é um obstáculo. Tudo é obstáculo. Não existe a vida sem obstáculo. Para você manter seu corpo funcionando, não entra ar dentro de você. Vocês já perceberam isso? É uma coisa estranhíssima. Outro dia a gente estava conversando lá na evangelização, né? E para as crianças terem mais consciência do corpo físico, né? E a gente estava conversando sobre isso. Vocês perceberam que se você não movimentar o seu pulmão, não entra ar, mesmo tendo um monte de oxigênio à sua volta? Se você ficar parado, se a sua musculatura ficar travada e você não conseguir expandir o pulmão, não entra ar. Você não consegue absorver simplesmente por estar numa atmosfera gasosa. É incrível isso, cara. Você fica assim, caramba! Até isso tem obstáculo. Se você não aprender a respirar, se você não aprender a acalmar os seus sentidos para se harmonizar, até isso se torna um obstáculo. Tudo aqui na Terra é obstáculo. Então, qualquer tarefa tem obstáculo. Não existe isso. Então, se a tarefa apresenta obstáculo, vamos mudar. Já que toda tarefa apresenta obstáculo, lembra-te das inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Por que ele está preocupado com as sombras do nosso coração? Afinal de contas, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, não tem os sentimentos que nós criamos, né? Todos nós criamos às vezes. Puxa vida, que contrariedade, que dificuldade. Nossa, fulano bem que podia me ajudar, e isso dificulta a minha vida. E não sei o quê. Aí vão criando um pergaminho de 300 quilômetros de reclamação. Não sei o que é difícil, não sei o que lá é difícil. Todo mundo faz isso. Você às vezes não fala, pensa. Poxa vida, olha só que dificuldade. E quando a pessoa está na cozinha fazendo alguma coisa, eu acho uma comédia, né? Não importa que você cozinhou 30 anos. Você vai voltar a queimar o arroz se você não ficar preocupado em prestar atenção. A questão não é se você vai queimar o arroz ou não. A questão é como você vai se sentir quando queimar o arroz. Quando a pessoa queima o arroz, e essas são as primeiras vezes que a pessoa está fazendo arroz, tem uma reação. A pessoa, quando fica mais velha, mais experiente, mais sagaz, né, com mais até sabedoria com relação ao processo, aí ela vai e queima arroz. Nossa Senhora, tem pessoas que ficam abatidas, ficam tristes, cria um nível de sombra dentro do coração. Aí você pensa assim, poxa, né, caiu um avião em algum lugar, né? Desencarnaram várias pessoas queridas dessa pessoa, sei lá. Não, a pessoa está triste porque queimou o arroz. Meu Deus do céu, como é que pode um objeto dominar os sentimentos e governar o seu coração? Como uma contrariedade dessa, que é uma dificuldade, né? É um obstáculo. Você precisava do arroz pronto naquele minuto porque você queria ficar sem fazer nada depois. Aí você não vai poder ficar sem fazer nada depois. Por que não? Porque você vai ter que fazer outro arroz. A gente não acha que isso é um aprendizado. A gente não acha que isso é um treinamento. Estou dando um exemplo aqui genérico, né, gente? É assim tudo na vida. Então, existe um problema grave ainda dentro de cada um de nós, que é amar. A gente ainda não ama, tá? Amar o caminho que nos foi planificado. A gente não ama o caminho. E não importa se você ama ou não, você vai ter que voltar e exercer o amor nesse caminho, porque esse é o treinamento. Estamos naquele nível de treinamento de consciência que temos que aprender a amar e servir. A gente não consegue ainda amar e servir. Então, todas as coisas bobas do dia a dia. Nossa, eu estou aqui, já viu, quando a gente é criança, né? E depois mais velho também, antigamente a gente falava isso, né? Puxa vida, aí você passa manteiga no pão, ou passa manteiga no biscoito, e pluf, cai no chão. Aí cai com a manteiga para baixo. Eu acho isso muito legal. Cai com a manteiga para baixo, aí sabe o que a pessoa fala? Poxa vida, isso só pode ser uma desgraça divina, porque eu vou ter que jogar o biscoito fora e vou ter que limpar o chão. A pessoa ficou triste, a pessoa criou sombra no coração, porque vai ter que limpar o chão.
Ela não pensa assim, puxa vida, ainda bem que eu pude baixar aqui e limpar esse trecho do chão. Talvez eu tenha que observar mais em volta o que mais eu tenho que limpar. A gente nunca se preocupa em entender que a dinâmica da vida é para, às vezes, nos chamar a atenção a vários outros aspectos da vida que nós não estamos prestando atenção. Então, temos que compreender isso. Como que a gente vai atenuar? Como a gente vai minorar, tornar mais suave essas sombras do coração? Quando a gente lembrar, meu Deus do céu, olha quantas bobagens nós fizemos e o Cristo continua super feliz, imaginando e nos estimulando e mandando sentimentos nobres e pensamentos cada vez mais alegres e felizes, nos animando a seguir. Vai dar certo. Continua, insista. Isso, limpa de novo o chão. Olha que chão lindo, cuide com alegria. Faça tudo com amor. Observe cada situação que estão à sua volta. E não isso vai modificando a nossa consciência. E você vai percebendo, puxa vida, eu estou aqui encarnada. Eu consegui esse privilégio de achar uma mãe. Ela me aceitou para poder reencarnar. Tá difícil reencarnar, né? 2/3 estão fora do corpo físico. Né? Tá tendo até algumas cidades, alguns países que estão correndo risco daqui a 30 anos não ter mais ninguém lá. Porque só vai ter idosos, e como é que só tendo idosos um país funciona? Ele para, né? Não funciona. Não tem como funcionar. Vai ter que pegar esses idosos e levar para outro país. Sei lá o que vai acontecer, vai dar ruim. Coisa boa que não vai dar. Então diversas pessoas falam assim, puxa vida, né? O planeta está muito cheio. Esse é o problema do planeta. Está cheio de gente demais, vai ficar mais vazio. É bobagem. É o contrário. Declínio populacional é o pior cenário. Então, possivelmente, pode ser que nós estejamos caminhando para um cenário, ou deveríamos estar caminhando para um cenário, onde fosse 50-50%. Enquanto você está aqui encarnado, daqui a pouco você fica um tempo fora desencarnado e logo depois já reencarna também de novo. A gente não sabe como que isso vai se processar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando aqui direto, estou vendo que está tendo mensagem aqui eu não consigo ler. Você falou do arroz, você estava falando comigo. Ah, é? Por quê? O que foi? O que houve? Meu Deus do céu. Eu não me conformo de eu queimar o arroz, aí eu fico chateada. Não vou ficar mais. Vou lembrar de você, Todelli. Mas não é verdade? A gente cria sombra no coração, entendeu? É Uma- horrível. É horrível. Outro dia eu tava com uma vasilha de vidro na mão, né? Aí eu tinha acabado de fazer frango e tal, fiz o frango para todo mundo. Aí tava com a vasilha na mão, aí que escorregou da minha mão, que as patifou no chão. Plaf! E, poxa, como é que você tira vidro do frango? É arriscado, né? Aí joguei tudo fora. Aí eu Não limpei dá. o chão, falei, entendi. Como talvez eu fiz correndo, com pressa, eu não dediquei o devido amor ao ato de fazer o frango. Porque eu posso colocar ali meu contributo de amor e de carinho, aquelas vibrações vão ficar impregnadas naquele alimento e vão alimentar todos com muito mais eficiência, com mais alegria, com mais renovação. Eu devia ter feito isso. Obrigado por receber essa segunda oportunidade de voltar e refazer o frango. Não tinha mais frango, eu tive que ir para a rua, comprar o frango de novo, voltar para fazer o frango de novo. Aí 3 horas depois eu consegui concluir. Mas aí eu pensei, eu entendi tudo. Talvez eu estivesse fazendo mecanicamente e eu tinha que estar colocando mais o meu coração, mais preocupado que esses recursos materiais não são só recursos materiais, eles podem estar impregnados com amor. Eles podem estar impregnados com o nosso coração. Então, por que não impregná-los? Por que não tratá-los com um nível mais expressivo e que vai ser uma forma de contributo para o próximo? Né? Ele falou aqui, o companheiro também é aquela pessoa que está no lar. Ele falou companheiro, mas pode botar aqui companheira. Né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma criança, né? Pai, filho, filha. Não importa. Todos necessitamos uns dos outros, especialmente com relação a isso. Né? Alimentar, nos encorajar e propagar os sentimentos mais nobres, justos em termos de amor.
Temos que fazer as coisas com mais amor, com mais empenho, nesse sentido, né? Então, não podemos mais arremessar o nosso coração em sombras, porque alguma coisa saiu fora do lugar, porque não deu certo. Tudo bem, às vezes está na correria, você está correndo, está com prazo apertado, está com tempo apertado. É normal a pessoa ficar chateada. Não é normal a pessoa ficar chateada o dia inteiro. Aquilo se tornou um problema gravíssimo na vida da pessoa, virou um limitador de essência de vida. Não podemos chegar, né, a esse nível de desequilíbrio. Temos que ultrapassar esses limites. Então, observe em cada companheiro de luta e do dia uma bênção. Não sou eu que estou falando, não. Emmanuel, observa cada companheiro de luta. Não é que você está lutando com a pessoa, não. A pessoa está lutando para se desenvolver ao seu lado. A pessoa está ao seu lado, seja filho, filha, mãe, pai, cachorro, papagaio, pessoas do trabalho, pessoas de qualquer lugar. Todos esses companheiros estão tentando se desenvolver, estão tentando progredir, por vezes nem muito conscientes do que tem que fazer, mas estão tentando. Então observe em cada companheiro de luta, ou do dia, né? Perdi aqui. Observe em cada companheiro de luta, ou do dia, uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Ou seja, coopere com esse outro companheiro. Faça o melhor que você puder. Mas empenhe-se em fazer. Busque a boa vontade. Eu sei que a palavra boa vontade perdeu o poder na Terra, né? Está confundido com vontade. Está confundido com vontade boa. Mas boa vontade é a força de vontade. Empenhe a força de vontade de querer animar o outro companheiro. De querer tratar o outro companheiro como a excelência da criação divina em desenvolvimento. Que é exatamente isso que ele é. Que todos nós somos, né? Então, vamos lá. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? É óbvio que vai ter. Inevitável. Pessoas que não alcançaram o amor vivem amando na forma de paixão. Pessoas que não alcançaram ainda a sabedoria vivem na forma de criar desculpas e criar lógicas para dificultar a tudo e a todos, especialmente a si mesmos. Nós somos assim o tempo todo e não percebemos. Mas à medida que vamos modificando o nosso pensamento, isso vai se modificando. Isso vai transformando, especialmente quando queremos modificar os nossos sentimentos. Então, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Não recebemos isso? Não reencarnamos? Todo mundo fica achando que é fácil reencarnar. É algo extremamente complexo. Gasta-se muita energia, gasta-se muitos recursos, envolve-se planejamentos muito complexos. E estão achando que ele planejou isso tudo. Com quem a gente vai se encontrar, com qual grupo, onde, como vai fazer, como que vai acontecer, se vai vir com braço, vai vir sem perna, o que você quer mais de desafio. Você vai pegando todos os pacotinhos de tudo quanto é tipo de... Aí, uma misericórdia danada para te fornecer isso. E fornecer com extremo carinho, com extremo amor, com extremo empenho. A tal ponto que Deus outorga. Nós estudamos isso aqui no ESD, muito tempo atrás. Deus outorga que um espírito superior a cada um de nós seja o nosso anjo da guarda. Ou espírito protetor, qual o nome que cada um quiser dar. É uma outorga. Você agora... Ei, fulano, a pessoa está lá e tal, um outro trabalho muito evoluído. Ei, a partir de agora, não tem aquelas horas que você tem de descanso aí? Pois é, a partir de agora, nessas horas de descanso, você vai se ligar a essa consciência aqui, ó, e vai estimular ela a perdoar, a amar, a compreender as suas limitações, a progredir. Não é um pedido tipo, você topa? Não, lá no... Eu estou falando aqui no ESD, hein? Nós passamos por esse estudo, a Ana lembra, quem estava no estudo lembra. Aquilo é chocante, é uma outorga, é uma ordem, é um comando. É um comando, não é um pedido, não tem escolha.
Ah, mas ele, não pode ser outra pessoa, não. Não, não tem essa não, é uma outorga. Olha que nível de misericórdia absurdo. Todos, sem exceção, possuem um espírito protetor. Possuem um espírito que está nos estimulando. Que a gente fica chateado e está ele falando. Não fica chateado por isso. Muda esse sentimento. Não vale a pena se chatear por isso. Como que a gente vai achar que, não tem, que Jesus não é misericordioso? Criar todo esse sistema. É como se você tivesse, basicamente, alguém do seu lado, muito superior a você, sempre te amparando em tudo. Aprendemos a falar o idioma do Brasil. Para mim foi uma dificuldade absurda. Aprendemos a falar. Eu fiquei até os 3 anos de idade, quase 4, eu não falava uma palavra. Meus pais achavam que eu era mudo. Hoje em dia eu estou compensando. Não pode falar. Então, olha que doideira. Eu não falava uma palavra. Mas a gente entende, você vem de um país muito diferente, aí você vai achar o quê? Né? Que a criança vai aprender a falar com os pais. Às vezes é um horário curto que tem com os pais. Né? Os pais não podem dar muita atenção, não conversa muito, não quer saber. Tá ali alimentando, está cuidando, não está deixando ter problema, não está deixando a criança em risco, está mantendo os graus de proteções físicos, está tudo bem. Então, às vezes, não tem muita conversação. Aí você acha que você aprendeu a falar o idioma com eles? Lá nesse capítulo do Esdras, que fala sobre isso, aí você toma aquele susto, né? Até o idioma você aprendeu com ele. Até as coisas básicas, às vezes, da vida, do dia a dia, de escola. Foi ele que te explicou, fora do corpo físico. Então temos uma dívida profunda com essas almas que estão operando em nome do Cristo. Porque quando diz assim, ele recebeu uma outorga divina, ninguém vai falar que foi Jesus que mandou, mas está implícito. Está implícito. Né? Tem até uma situação difícil, né, que a gente pega, por exemplo, observando, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, né, mas Dom Pedro II, na verdade, foi aquele soldado que pegou aquela lança do destino e furou o corpo de Jesus de Nazaré na cruz, né? Ele era um soldado romano e foi obrigado ali a fazer aquele processo, foi ele que fez. Aí, o que é mais engraçado, né? Narra através do espírito Humberto de Campos, né? Se eu não me falha a memória, ele narra o momento em que Jesus vai ter com ele pessoalmente. Jesus foi encontrar com ele pessoalmente, pedir para ele reencarnar aqui no Brasil para ser Dom Pedro II, se ele topava esse projeto. E vocês sabem, né? Não sei se vocês conhecem a história de Dom Pedro II. Eu não digo a história de escola, não, né? Eu digo, você for ler os historiadores, for pesquisar sobre ele mais profundamente, basicamente a estrutura do Brasil foi outra, depois da contribuição dele. Um espírito incrível, de altíssima envergadura. E você imagina o constrangimento. Vocês conseguem imaginar isso? Né? Você deve ficar arrependido, né? Poxa, furei o Cristo, né? Pô, eu participei do assassínio dele e tal. Isso deve ser um problema psicológico gravíssimo para você liderar, né? E se libertar. Aí, eis que o Cristo, olha só como é que funciona os princípios de cooperação. Um Cristo foi pessoalmente falar com ele. Você iria fazer essa gentileza para mim? Você reencarnaria no Brasil? Ou seja, você pararia os projetos que você está fazendo para me ajudar nesse processo? Você imagina? Claro, senhor. Aponta onde você quer que eu pule, me esquartejo, não tem problema, eu pulo. É impressionante, né? Deve ter sido um momento. Eu não consigo imaginar a cena, mas pela narrativa poética, né, de Humberto de Campos, você fica imaginando a situação. Aí você pensa, poxa, mas ele é Cristo. Ele podia só ter mandado. Mas as pessoas que tiveram contato com Jesus pessoalmente, é óbvio que ele vai tratar de outra maneira, né? Não vai chegar simplesmente nesse ponto. Então nós temos que compreender isso. É muita bondade do Cristo para com todos nós que a gente não reconhece. A gente não anda computando, calculando, somando, né,
a quantidade absurda de amor e carinho que nós recebemos do Pai, que nós recebemos até mesmo do Cristo, diretamente através do Cristo, e que nós ainda não conseguimos repassar esse carinho, repassar essa misericórdia, repassar essas bênçãos em favor de todos. Então, eu gosto muito dessa página, né? Essa página eu acho muito bela. Mais uma de Emmanuel nesse livro muito filosófico, né? Bem filosófico esse livro de Emmanuel, né? Essa página é daquelas que, quando você tem problemas com seu companheiro, seja qual ele quem for, sua companheira, né? Tem que ler, reler, para acalmar. Exato. Né? Porque quando ele termina dizendo que quantas vezes, né, nós tivemos essa bondade, esse perdão dos nossos erros, devemos fazer com o outro também. É muito lindo. Essa Exato. página é maravilhosa. E é difícil, porque todos nós temos dificuldade de lidar com o outro, que somos também o outro também, né? Sim, mas vai ter que chegar um momento em que a gente tem que começar a fazer um esforcinho, né? Um esforço, né, de sacrifício, literalmente de sacrifício. Sacrificar ideais que talvez não nos beneficiem, né? Que já não estão nos beneficiando, né? E tentar beneficiar o próximo, né? Tentar pensar o seguinte, peraí, eu quero ser o último da fila, né? Tem uma frase muito bela, né? Indiana, onde eu não me lembro agora se era Krishna, eu não conheço, eu esqueci o nome agora. Ele narrava uma situação que ele falava o seguinte: para entrar no Nirvana, eu quero ver as costas do último antes de entrar no Nirvana. Eu quero ver. Todo mundo ficava preocupado nisso. Entrar no Nirvana. O que é esse Nirvana? Em todas as culturas, ninguém está abandonado, né? O Nirvana é isso. É você adentrar essa consciência divina. Adentrar ao domínio completo do espírito imortal, que ama, que serve, que trabalha sempre em nome do Pai. É esse modelo ideal. Quando a sua consciência alcança esse estágio, você chegou nesse nirvana. E aí esse espírito pega e fala, né? Não sei se foi não foi Dalai Lama, não. Foi o... Oh, meu Deus. Buda? Acho que foi o próprio Buda, né? Não sei se foi o Buda. Acho que foi o Buda. E que ele fala sobre isso, né? Que ele gostaria de ver as costas da última pessoa da Terra antes de entrar no nirvana. Olha que grau de pertencimento. Olha que compromisso em querer cooperar com todos. Ele não está preocupado em ficar como último. Aliás, ele prefere ficar como último, ele não tem pressa, não. Então, tem muito a ver com essa página, né? A gente tem que começar a perceber isso. Claro que lá ele simplificou, falou de maneira mais simplificada, né? É difícil adentrar nesse nirvana realmente. É difícil adentrar a consciência de quem já ama, de quem já elabora a sabedoria alinhada com os princípios do Pai, que já trabalha e já funciona segundo os pré-requisitos do Pai. Olha, eu quero que você faça esse trabalho com essa família, quero que você faça esse trabalho com esse grupo, e eu quero que você faça segundo os meus princípios, não os seus. Trabalhar para Deus tem esse problema, né? Você tem que aprender como que Deus aguarda de cada um de nós exercendo essa consciência. Não bateu a porta? Bater e abrir-se-vos-á. Só que quando abrir, ele vai oferecer o trabalho, vai oferecer a tarefa, vai oferecer o caminho. Mas não é para você operar e fazer a tarefa do seu jeito. Você vai ter que fazer a tarefa segundo os princípios de Deus. Senão a gente começa a querer embolar as coisas, né? Geralmente quem acaba de entrar na doutrina espírita, começa a conhecer um pouco mais, vai se aprofundando, aí começa meio que achar que essa centelha divina, ela tem que se transformar num grande incêndio e tomar tudo e transformar a humanidade. É uma coisa meio esquisita, né? Ou Você seja, abre outra sala, já vai acabar aí. é verdade, vai acabar. Eu já pensei assim. Oi? Eu já pensei assim. Mas Isso uma chuva assim. não, mas tem que ser com calma, né?
Quando você vai estudar um pouco sobre sonambulismo, o que os cientistas já fizeram com o sonambulismo é uma coisa bizarra. Bizarra. Já colocaram a pessoa na condição de sonâmbulo por 30 dias, achando que a pessoa iria Isso eu li acordar. também. A pessoa ficou 30 dias sem estar acordada, é outra consciência. Já teve um estudo também que um psicólogo botou a pessoa sonâmbulo, né, um estado de sonambulismo, 3 estados mais profundos da consciência. Ou seja, uma consciência não conhecia a outra, que não conhecia a outra. E não era mediunidade, porque a pessoa percebia que era a mesma fala, o mesmo grau de entendimento, mas o que ele contava para a mesma consciência da pessoa não percebia, né? Tipo, induzia a pessoa a ficar no estado sonambúlico em diversos níveis da consciência. Então é estranho, né? É bem estranho. Como eu me sinto é o seguinte, eu me sinto da seguinte maneira. Eu tenho a sensação que quando eu acordo, a primeira sensação quando eu acordo, dependendo do tipo de sono, quando eu vou para o espelho eu não reconheço meu rosto. É o primeiro susto que eu tenho, né? Eu tenho que ficar olhando, eu olho pro chão, aí eu me controlo e eu tenho que... É estranho, porque eu olho para minha mão, eu não vejo, a minha mão não era essa, eu tomo um susto, né? Fica parecendo que eu estou em outro lugar onde eu não deveria estar. Não sei, eu sei que é um nível de perturbação mais complexa, que eu acho que não aconteceu nunca com vocês, mas é uma sensação estranhíssima. E às vezes, quando eu estou saindo do corpo, eu sinto, né, que eu já estou andando em algum lugar e se eu tropeçar lá, meu corpo balança. O que acontece lá, eu sinto no corpo, entendeu? É esquisito, mas eu não estou sentindo completamente o corpo, mas eu percebi parcialmente que ele balançou. E aí eu acordei de novo, entendeu? Como se você ainda não tivesse acordado, né? Essa sensação que você tem, né? Exato, exato. É um sono muito profundo. E é sempre assim, eu já nem espero muito mais nada, porque é sempre assim, é um blackout. É tipo preto. Aí eu não lembro de absolutamente nada, e é como se eu estivesse acordando 5 minutos depois que eu dormi. Né? E às vezes eu pego o relógio para olhar, caramba, e não tem a relação de tempo não é estranha. A sensação que tem é que eu deitei só 5 minutos. E às vezes deve ser isso mesmo. Mas todo dia é estranho. Mas depois, né, o ser humano é igual a barata, né? De Se adapta a tudo. Deve ser estranho. Tem que criar Que tem, gatos. que tem pessoas que falam, né? Eu acho engraçado as pessoas falando de uma maneira poética, né? Poxa, é tão bom, às vezes tem um sonho bom, a pessoa sonha, que você não sonha de nenhum. De nenhum eu sonho, entendeu? Ou seja, eu não recordo o que eu estou fazendo do outro lado, né? Nós estamos, Toseli, aí no segundo parágrafo. Então vamos Em lá. verdade. Vamos lá. Em verdade, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Entendi a frase não, mas tudo bem. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Funda-se os que contestam esse fato e que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Aqui ele está falando de um tipo de sonambulismo onde a pessoa está no estado sonambúlico e a pessoa começa a conversar com essa pessoa, né? E começa a fazer perguntas. O que você está vendo? O que está acontecendo? Está acontecendo isso? A pessoa começa num processo de investigação, né? Então, ninguém nunca me contou nada, né, que fez isso comigo. Eu também, se fizesse, eu não ia saber. Eu não lembro. Então, mas essa consciência mais desprendida, digamos assim, ela consegue ter essa condição de perceber situações diferentes. Né? É óbvio que eu estou em outro lugar, fazendo outras coisas, e eu deixo como se fosse uma fração de uma consciência operando com o corpo. Né? Porque a manutenção da vida
não precisa diretamente, né, desses fluidos ponto a ponto, né? Existindo um vínculo mínimo, o corpo físico está ali ainda vivo, né? Interligado com o espírito. Vamos prosseguir aqui. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? Aí ele continua. A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Então, ele está deixando claro, né? Não é que a pessoa está inventando isso. Realmente, às vezes, a pessoa está vendo, está narrando o que está vendo, né? Então, como é que a pessoa está vendo se o corpo físico dela está aqui? Quando você sai do corpo físico, você tem olho, tem braço, tem dedo, tem ouvido, né? Você tem uma série de instrumentações capazes de perceber a sua volta o que você está fazendo por lá, né? Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e o do sonâmbulo natural. São duas classes diferentes, tá? O sonâmbulo magnético e o sonâmbulo natural. É um atributo da alma. Ou seja, isso é inerente a... Todo mundo tem isso, de certa maneira, né? Porque todos nós somos como... A nossa consciência, né, como um todo, é como se fosse uma cebola. São várias camadas de experiências, várias camadas de personalidades, várias camadas de vivências. Claro que por trás disso tudo, desse monte de camadas, tem você como espírito imortal, que Joana de Ângeles chama de self. Né? E essa primeira camada mais externa que operacionaliza o corpo físico é o ego. Eu estou chamando aqui as palavras que Joana de Ângeles utiliza, tá? Só para a gente entender. Então, essa última consciência que instrumentaliza a vida, ela chama de ego. Não por ter um atributo egóico, não, tá? De egoísmo, não. É por ter um atributo funcional com a vida. É uma atribuição funcional com a vida, tá bom? Então, o self é a sua... Ou seja, o que ela chama de self é você como espírito imortal, que por vezes você só tem essa percepção plena quando está fora do corpo físico. Por exemplo, desencarnado. Ou muito emancipado do corpo físico. Isso que ele está chamando de... Ela chama de self, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? É porque às vezes aqui eu não tô olhando aqui, eu estou olhando para outra tela. Se quem quiser falar alguma coisa, é só interromper. Então... Não, continua, porque aí a gente vai... Exato. Aí olha só o que ele está falando aqui. Ó. De uma causa única se origina uma clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. A mesma causa. Né? Ele perceber essa questão da clarividência, de percepção, né? É a mesma causa. Ou seja, o perispírito tem os atributos de percepção. É um atributo da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. Ou seja, é uma propriedade anímica. É uma característica anímica. Todas as almas, tecnicamente, possuem essa propriedade. Então, o sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Por que ele está falando isso? Por esse fenômeno. O sonâmbulo está ali sentado, consciente, e as pessoas estão perguntando: o que você está vendo? Com quem você está? Está falando com alguém? Aí você fica assim, mas se a consciência... Aí isso que vai ferver um pouco a cabeça de todo mundo. Se a consciência dele está lá, distante, como é que a outra consciência... Como é que essa fração da consciência daqui consegue responder? Né? Esse que é o caso mais complexo de entender. Aí ele continua. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem. Porque sua alma, em realidade, lá está.
Então, é uma emancipação que você promove, você se emancipa do corpo físico, mas se emancipa profundamente. Por exemplo, geralmente quando eu estou em algum lugar, né? Ah, estou com calor para dormir, mas à noite vai fazer frio. Eu não me cubro, eu não sinto o corpo em absolutamente nada. Aos poucos eu começo a sentir o corpo. E aí, de repente, eu começo a sentir o maior frio. Mas eu não estava eu não tava sentindo frio. Mas o corpo está sentindo frio, uma sensação horrível. Porque você está chegando assim, parece que, meu Deus, botaram meu corpo no gelo. Mas fui eu que não me cobri, não me tapei. E eu fiquei morrendo de frio à noite, mas eu não estava nem sentindo o corpo. Você não sente o corpo, né? Tão distante você fica dessa situação. Então, realmente, você está fisicamente em outro lugar. Perispiritualmente, vamos dizer assim, perispiritualmente, a sua alma, ou seja, a sua essência, junto com o seu perispírito, você está em outro lugar. E o seu corpo físico está aqui. E há um processo de intercâmbio, né? Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação. Que é justamente o que eu estava narrando, né? Você não sente mais, você não tem a sensação do corpo, você tem a sensação do perispírito. Então eu tinha a sensação que estava a temperatura normal, mas aí chegou aqui, quando eu estava me religuei o corpo, uma frio danado, nossa, todo gelado, perna gelada, que é isso? Aí corre para se tapar, né? Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal. Anormal. Olha só. Esta separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal. Tá? Deixa eu pegar aqui. Né? Suscetível. Desculpa, vamos lá. Suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Então, quando ele fala que mais ou menos longa, porém não indefinida, eu não imaginava os experimentos loucos que ser humano. Aliás, o que sempre surpreende, né, é a capacidade do ser humano testar coisas em outros seres humanos em condições absurdas, né? Esse livro que eu estava lendo sobre isso, sobre o sonambulismo, né? O cara tinha feito isso, ele tinha feito isso com mais de 300 pessoas, cara. Mais de 300 pessoas ele deixou mais de 30 dias. Teve uma que ficou quase 60 dias em estado sonambúlico, né? Então, é uma coisa estranha, né? Querer testar, porque eu quero investigar muito a psique humana. Pô, né? Eu vou ficar nesse nível. Você não sabe o que vai acontecer, né? É perigoso, sei lá. Eu achei meio estranho. Eu ficaria chateado se alguém fizesse isso comigo, entendeu? Propositalmente, né? Primeiro que, quando aconteceu comigo de ficar um dia e meio, né? Ausente, né? Eu fiquei chateado que ninguém me acordou. Eu fiquei assim, poxa, ninguém me acordou. Mas aí depois todo mundo tava falando, não, você não foi dormir, você não estava dormindo. Mas aí ninguém me percebeu sonâmbulo, né? Então, enfim, é isso. Daí Mas o acordar não entra aquela fantasia, aquele mito de que se acordar tem um choque, a pessoa morre, essas coisas. Eu já li Não tudo tem sobre isso. isso, nunca vi isso acontecer. Esse médico fez coisas absurdas com os sonâmbulos, né? Botava no estado sonambúlico, dava choque elétrico, queimava a pele da pessoa, fazia coisas horríveis, verdadeiras torturas com as pessoas. Só que com uma pessoa totalmente fora do corpo físico, no nível de quase morte, essa é a verdade, né? O sonambulismo mais profundo é isso. Você está tão fora do corpo físico, mas tão fora do corpo, você não sente mais o corpo, né? Então você só sente a dor depois quando você chega, né? Você retorna para o corpo, você sente frio, você sente calor, você não sente aquela dor. Então esse livro foi meio barra pesada, entendeu? Eu nem lembro mais o nome, eu fiquei meio chateado com o livro, com o autor. Caramba, de certa forma foi bom o cara ter publicado o livro, né? Para ninguém tentar fazer de novo, né? Chega, né? Então, foram coisas horríveis que o cara fazia, né? Que fazia queimadura ácida. Fez coisas assim absurdas. Aí você fica, pra que isso, meu Deus? Mas enfim, e a pessoa não reage, né?
Porque a pessoa imaginava o seguinte: o corpo físico, ele tem uma sensação natural à dor, né? Na medicina da Terra, né, tem esses padrões de tentar entender o sistema nervoso central. Então, quando você vai tentar entender isso no sonâmbulo, no estágio sonambúlico, não dá muito certo, não. A pessoa não sente como outras pessoas sentiriam, entendeu? É estranho. É alguma coisa que se desconecta profundamente. É a única percepção que eu tenho. Então ele continua: daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquele se entrega a um trabalho ativo. Então o que ele está falando aqui? Vamos parar aqui, tá, Suzane? Tá bom, Melhor, porque tá já vai bom. dar O que ele está falando nessa frase aqui? Você perguntou assim: você não se sente cansado? Poxa, ninguém me chamou para virar concreto, né? Para ir trabalhar, para empurrar carro, né? Para carregar pedra. Porque existe uma outra característica estranha, né? Qualquer coisa que você chama, você pede a pessoa vai fazendo. Não é uma consciência que vai julgar o que você está falando, vai ficar ponderando, vai ficar discutindo, vai ficar decidindo, vai ficar aludindo, devo fazer isso ou não devo. É uma consciência mais basal, é uma consciência mais automatizada, entendeu? É a sensação que eu tenho pelo que as pessoas falam, né? Que é isso. Às vezes as crianças fazem isso comigo, né? Minhas filhas às vezes querem dormir até mais tarde, quer ficar acordada. Ela Quer... perguntou, Sozé, Oi? que se fica cansado. O que eu entendi quando ela perguntou se você fica cansado é assim, é como se você não estivesse dormindo, né? Que você estivesse o tempo todo acordado. Então, dá um cansaço por não ter dormido. Acho que a pergunta dela foi essa. Então, mas Foi aí. isso mesmo. Mas aí a minha sensação é totalmente diferente, né? A minha sensação é. Assim, não existe um cansaço físico. Eu não sinto cansaço físico. Não sinto, nem um pouco. Ao contrário, né? A sensação que eu tenho quando acontece isso mais profundamente, parece que eu fiquei só 5 minutos, 15 minutos dormindo. Entendeu? Nem o tempo, eu tenho a sensação do tempo. Eu não consigo perceber o tempo passar, entendeu? Então, mas quando ele está Sim, falando mas aí aqui, a sua mente não fica cansada? Porque quando a gente não dorme, né? A gente acorda mal, não só com dor no corpo, mas a cabeça. Chega um horário do dia que a gente já não consegue mais trabalhar. Mas é Mas, como se... mas aí ele não está dizendo que não dormiu, ele está dormindo. então, Ele só não está em. vamos lá. É que, por exemplo, você está falando de um sono, você acabou de narrar um critério de sono, onde, na verdade, está muito mais associado ao corpo físico do que você como espírita. Assim que eu pondero sobre o que você acabou de falar. Por quê? Como é que você pode estar cansado mentalmente? Por exemplo, não, beleza, estou aprendendo um novo idioma. Aí você fica estudando japonês, ou chinês, ou hebraico, aramaico, sei lá o que você quer estudar. Aí você também quer estudar uma matemática muito avançada. Você fica com dor de cabeça. Agora, ficar com dor de cabeça por causa de sono não faz sentido. Você ficar com dor de cabeça porque usou muito o processo mental da dor de cabeça. Por exemplo, eu posso pegar um xadrez, botar para você jogar xadrez direto, um atrás do outro, não sei o que. Vai chegar uma hora, você vai ficar com dor de cabeça. Eu faço isso com a minha filha. Às vezes eu pego ela assim, fico jogando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para poder estressar a cabeça dela mesmo, estressar o pensamento. É proposital, né? É para promover um estado de fadiga. Tem uma hora que ela pega e fala: tô com dor de cabeça, não tô aguentando mais. Eu falei: não, tudo bem, vamos parar, claro. Mas assim, você fica assim: poxa, por que ela está usando pensamento e sentindo fadiga? Porque o pensamento, teoricamente, só está ocupando, descarregando nocivamente alguma coisa no seu corpo físico. Então, por que o seu pensamento está descarregando alguma coisa nociva no seu corpo físico? Ou seja, está orientando o seu pensamento para alcançar um intento, alcançar um objetivo, e quando esse objetivo não se completa, essa sensação de contrariedade há uma descarga energética negativa, que maltrata o seu pensamento, a sua forma de pensar.
Entendeu? Então, é assim que eu percebo em relação a isso. Porque comigo, absolutamente nada, zero. Concordo 100%. Tranquilo, sem nenhum problema. Aqui ele estava falando da fadiga diferente. Por quê? Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo. Mormente, ou seja, justamente, né, quando aquele se entrega a um trabalho ativo. Então, pessoas que estão muito preocupadas com um trabalho, com uma coisa, não sei o quê, eu tenho que isso aqui. Às vezes a pessoa levanta durante a noite, sonâmbulo, e vai lá fazer a tarefa. É isso que ele está falando. Ou pior, alguém pega você e bota para você fazer uma tarefa para ela, entendeu? Vai lá, carrega aquele monte de terra para dentro de casa, já que você, né, você não vai nem saber que fez isso, vai lá e faz isso por mim, entendeu? A pessoa vai fazer, entendeu? E aí vai fazer um trabalho físico profundo, né? E no final, o corpo físico que vai estar cansado, né? Não a sua consciência. A sua consciência vai estar cansada de quê? Não teve fadiga nenhuma. Então, assim, nós ainda temos o nosso pensamento ainda muito conturbado, né? O que você vai dormir? Em que você vai pensar? Não precisa falar, não. É uma pergunta retórica. O que você fica pensando antes de dormir? Tem gente que faz lista. Amanhã eu tenho que fazer isso? Amanhã eu tenho que fazer aquilo? Deixa eu ver se eu fechei a janela? Deixa eu ver. Eu acho estranhíssimo as pessoas fazem isso. Eu fico impressionado. Eu fico assim, caraca. E se a pessoa não acordar, desencarnar? Por que pode dormir assim tão preocupado, cara? Faz as coisas que tem que fazer. O que pertence ao outro dia, você pensa de manhã, ué. Quem disse que você vai acordar? Aí a pessoa fica nessa coisa de fazer lista, que não sei o quê. Já viu a pessoa que gosta de fazer lista? Eu acho que a maioria das pessoas gosta de fazer isso, faz um monte de lista. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não posso esquecer nada. Aí eu vou fazer isso, fazer isso, fazer. Mas a pessoa não, a pessoa geralmente escreve para se atormentar. Isso que eu não entendo. Eu gosto de escrever para nunca mais pensar naquilo. Quando eu for olhar de novo, eu penso. Enquanto eu não estou olhando para a lista, eu nem lembro. Eu nem lembro, tem outros objetivos. Então a lista está lá, por que eu vou ficar pensando detalhadamente cada... Não, porque eu fiz isso. E o resto é meio que automático. Eu guardo a chave sempre no mesmo lugar. Eu boto meu tênis ou então o chinelo sempre no mesmo lugar. Se eu pudesse, só usava um par de roupas e pronto, acabou tudo no mesmo lugar. Me empenhar o minimamente organizado possível para não me estressar. Mas por que a gente fica nessa loucura de criar estresse cada vez mais? Porque a gente cismou que isso vai gerar perfectibilidade. Exercer as coisas com eficiência e com eficácia, né? Você fazer rápido e fazer precisamente. Isso não é verdade. Com relação aos conceitos divinos, isso não é verdade. Você exercer as atividades com mais carinho, com mais amor, colocando suas emoções e seu carinho, empenhando para produzir sempre o bem em todas as situações, esse é o melhor proceder. A eficácia, a eficiência é relativo. Para que fazer rápido se você não vai conseguir colocar nenhum sentimento? Para que fazer perfeitamente sem erro nenhum se você não tolera o erro? Né? Se a pessoa está costurando alguma coisa, aí errou um ponto. Todos os outros 387 pontos não foram suficientes para agradar. Ela não podia aceitar um ponto errado. Aí vai ter que desmanchar, fica revoltada. Então é uma coisa estranha. Uma coisa muito estranha. Não pode se revoltar porque errou um ponto. Você tem que ficar feliz porque acertou 287 pontos, né? Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem que passar a ter. Não é normal ir dormir e acordar com dor de cabeça. Pode ser problemas orgânicos. Eu estou desprezando problemas orgânicos. O que eu acho que mais tumultua a vida das pessoas, psicologicamente falando, é essa questão de querer criar lista, de querer criar preocupações, né? Poxa, mas eu tenho que fazer uma coisa muito importante daqui a 2 dias. Eu sei, daqui a 2 dias. Você já pensou, você já estabeleceu o que você vai fazer em cada um desses dias para cumprir aquele fato. Então, está preocupado por quê? Vai cumprindo. Tá tranquila.
Senão a gente fica assim, né? Nossa, eu tenho que eu tenho que pegar um caminho e andar a pé. São 18 quilômetros. Aí a pessoa já sabe que são 18 quilômetros. Por isso que eu acho muito importante as pessoas fazerem uma caminhada de travessia em algum lugar distante, né? Acha alguém que faz esse tipo de trabalho, né? É uma experiência única. Por quê? Porque você vai descobrir mais sobre você do que o caminho. Você consegue ficar calmo e seguir o caminho? Porque às vezes a própria pessoa que conhece o caminho chega uma hora assim e fala, pô, eu acho que eu me perdi. A trilha aqui tá meio apagada, eu acho que eu não estou achando. Você entra em desespero ou você fica calmo? No meio do mato, no meio do nada. Não tem celular, não pega celular, não pega nada. Ou você tem um GPS portátil ou você está lascado. Ou você conhece ler muito bem uma bússola e um mapa. Porque bússola sem mapa também não tem sentido. Então, como sua consciência reage nessas situações? É um pouco com relação às tarefas do dia a dia. É só isso. É um caminho. E nós já temos uma bússola. E nós já temos o mapa das tarefas do dia a dia. Nem são tarefas novas. Né? Você não vai fazer 3.000 tarefas novas daqui a 2 semanas. Não, são as mesmas tarefas. Às vezes a gente está preocupado com as mesmas tarefas. De querer resolver mais rápido. Para ficar sem fazer as tarefas. Aí você fica assim, cara, acho que a pessoa... Uma vez eu conversei isso com um jovem, né? Uma pessoa jovem, da outra mocidade. Não foi dessa mocidade, não. A pessoa ficou meio perplexa de eu pensar assim. Mas eu falei verdade para a pessoa. Olha, como é que eu penso? Você não tem suas tarefas que você tem que fazer? Você já raciocinou quantas horas você tem no seu dia? Né? Você só tem 2/3 aqui no corpo físico. 1/3 você está dormindo. Né? Só tem 16 horas. Você está tantas horas na escola. Vamos fazer uma matemática. Ó, te sobra tantas horas. Essas horas você estuda, faz dever de casa, faz isso, faz aquilo. Acabou o dia. Aí ela, poxa, mas... Porque a pessoa disse que estava com problema para dormir. Ela não estava conseguindo dormir mais cedo, estava com problema para dormir. Eu falei, olha só, eu acho que tem que checar primeiro se é um problema que você tem ou se é você o problema. Às vezes não é um problema que você tem. Você é o problema. A pessoa quer fazer mais em um dia do que o dia comporta. A pessoa quer fazer mais numa semana do que a semana comporta. E a pessoa não consegue ter o grau de satisfação de cumprir o que está já no script do dia. Meu Deus, cumpre o que está no script, cumpre com amor e com carinho, se empenha e fique feliz por isso. Isso tem que bastar a si mesmo. Então... E aí a pessoa fala assim, caramba, não é que é verdade. Aí o jovenzinho fala, puxa vida, não é que eu acho que eu estou vivendo assim, tá, já há um tempo, não tinha percebido. Eu falei, mas você tem que perceber, ué, ninguém vai ficar regulando o seu relógio. Ou seja, era um jovem já de praticamente 18 anos, completava 18 anos naquele ano. Eu falei, ó, acabou seu tempo, meu camarada, você vai fazer 18 anos, acabou, você vai fazer tudo sozinho agora. Agora seus pais são no máximo um coach, um treinador de equipe e acabou o treinamento. Agora tá contigo. Agora tá com você a bola. Você tem que se virar, meu camarada. Ué. Usa melhor o seu dia. Né? Ah, mas eu tinha que ler tal livro, eu não li. Por quê? O que você fez no lugar? Você tem que se perceber. O que você fez no lugar? Ah, eu fiquei vendo televisão. Ah, eu fiquei fazendo outra coisa. Então não é que você não teve tempo. Você usou o tempo para outra coisa. Entendeu? Aí, por exemplo, tem pessoas que... Eu encontrei 2 pessoas assim, né? Eu tinha um amigo... Desculpa tá prolongando aquilo. Ana, se não for nenhum inconveniente, é o último... Desculpa. O último exemplo. Eu tive um amigo que... Ele era bem psicopata, né? Psicopata profundo mesmo com relação a empenho. Tudo ele se empenhava profundamente. Então, por exemplo, se ele ganhava um livro de física, ele lia o livro todo em uma semana. Né? Fazia todos os exercícios. O cara era uma máquina. Eu ficava impressionado com ele. Nunca vi na minha vida um ser humano igual aquele. Eis que, do nada, ele chega para mim
Engraçado, né? Olha que coisa incrível. Eu tava com o Evangelho, eu tava com o Livro dos Espíritos na bolsa, né? Eu nem tenho mais Livro dos Espíritos comigo, tanto que eu já acabei dando para as outras pessoas. Eu tava com o livro dos Espíritos comigo. Eis que ele encosta em mim, na rua, do nada, me encontra na rua e fala assim: eu sei que você é espírita. O que você pode falar para mim sobre espiritismo? Eu falei: olha, eu não posso falar muita coisa não, mas esse livro aqui fala o suficiente. Aí ele: ah, é? Aí eu entreguei o livro para ele. Só que ele tinha acabado de passar no concurso para a AFA, né? Que é aquele treinamento de forças especiais, não sei o que, do exército, as coisas lá, acho que de paraquedista, não me recordo agora qual foi. Ele passou lá, pô, sempre assim, primeiro lugar na parte física e primeiro lugar na parte intelectual. Passava em todas as provas com 10. Era assim, o cara não tinha... É incrível, incrível, nunca tinha visto nada igual. Eis que ele volta no dia seguinte, não, some por 30 dias. E tô me perguntando, chegaram a ponto de quase querer, né, ir na polícia e tal, não sei o quê. Os amigos começaram, né, todo mundo ficou preocupado. Quem viu ele por último? Aí eu falei: vi ele tal dia. Pois é, foi dessa tarde em diante que ninguém mais encontrou com ele. Todo mundo ficou me olhando estranho, né? Pô, você sumiu com o cara. Essas coisas malucas, né? Todo mundo acaba achando que todo mundo é perigoso. Aí eu pensei assim: como é que pode? Ele tava bem, não sei o que aconteceu. Foram descobrir que ele foi preso. Ele tomou uma cadeia de 30 dias lá no trabalho dele. Porque ele teve que ir pro stand de tiro e se negou a dar tiro, mesmo no stand, contra um alvo, e falou assim: eu não posso treinar tiro porque eu nunca vou alvejar um corpo físico de um outro espírita. O quê? Prenderam ele, ficou preso 30 dias. Liberaram ele pediu baixa, saiu da escola. Porque assim, por que você fez isso, cara? Eu falei: não, cara. Pô, que isso, cara? Eu não posso. Depois que eu li tudo que eu li, não tem como. Ele ficou 2 dias lendo, sem dormir. Ele conseguiu ficar 36 horas sem dormir, 38. Sei lá quantos que ele já conseguiu. Ficou 2 dias sem dormir, lendo direto. Mas ele era assim, cara. Às vezes ele ficava morrendo de dor de cabeça. Ele era muito acelerado. Muito acelerado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes nós estamos querendo fazer mais coisas do que a própria encarnação comporta. E a gente está adorando a experiência, está adorando as possibilidades que nós estamos recebendo, mas calma. A gente tem que, né, manter o equilíbrio, né? Senão a gente consome até recursos energéticos do nosso próprio corpo físico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que nós estamos orientando o nosso pensamento diante do dia a dia, tá bom? A gente tem que ter esse momento de calma e persistência. É uma luta. Isso que você falou está certíssimo. Nós viemos com um caminho. Às vezes a gente quer sair desse caminho, quer outras coisas, alcançar outras coisas, e ainda não é dessa vez. Aí você ouve a pessoa falar assim: mas não se esforçou bastante. Aí a pessoa não sabe quanto que é o seu esforço. Cada um tem a sua forma, né? Exato. Até onde vai o seu esforço, o meu pode não ir, é menos. Exato, Né? e também não sabe o conjunto de outras preocupações, o conjunto de outras tarefas que não ficam claras, né? Que acabam ficando ocultas, né? A gente tem que ter, mas a gente tem que manter o nosso equilíbrio, tem que conseguir manter a paz, né? Por exemplo, vai dormir, não toma banho minutos antes de dormir. Isso para mim é bobo, porque não importa o que eu faça, eu deito e durmo e apago. Eu posso tomar um gole de café, um copo de café, eu deito e apago. Eu não tenho problema com isso. Agora, tem pessoas que têm, então para quê? Né? Comer muito tarde, tomar banho antes de dormir. Faz isso 1 hora antes, né? Porque tudo isso afeta o sono, afeta esse acalmar a consciência sobre as coisas do dia a dia. Eu nunca penso o que vai ser no dia seguinte. Eu sempre acho que eu não vou acordar no dia seguinte. Na verdade, eu achava que eu nunca ia passar de 20 anos de idade, né?
né? Quando era jovem, eu falei assim, eu não vou O que conseguir. sua mãe fala que você, Eu falava isso pra ela, ela você ficava era revoltada bem comigo. sensível, você teve, né, o início bem sensível, Foi tudo mais desde difícil. pequeno, né? Pois é, aí acontece. Mas, graças a Deus, está aí, ó, né? Exatamente. Então, mas a gente tem que manter um pouco mais de harmonia, né? Buscar um pouco mais de É, harmonia. Nossa, eu tô com tanta coisa para fazer amanhã, então deixa o dia de amanhã para amanhã. Agora, eu é. tenho obrigações e coisas mais importantes, ou tão importantes quanto, né? Não diria mais importante, mas tão importantes quanto durante a noite. Eu preciso me acalmar, ponderar, respirar melhor e deitar com mais harmonia e dormir com mais harmonia, mais em paz. A gente tá vivendo a vida muito acelerada de querer fazer 1 milhão de coisas e faz 1 milhão de coisas sofrendo, com dor, com sofrimento, com agonia. Então, vamos orar. Vou orar que eu aí, mas para fechar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, nos harmonizar mais, confiar mais em Ti, em Deus, agir sempre no bem e colocar em prática, Senhor, esses ensinamentos que nos ajudam a esse momento de progresso da qual estamos nessa trilha, Senhor. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos por esse meio de comunicação e que nos mantém